O componente curricular arte também faz parte da área de linguagens, assim como a educação física, a língua portuguesa e a língua inglesa. A Base Nacional Comum Curricular estabelece alguns princípios para o trabalho pedagógico em arte nas escolas. Temos o princípio do desenvolvimento da sensibilidade, da intuição, da subjetividade, das emoções e do pensamento. Uma abordagem holística sobre o conhecimento. A ideia é de que através da arte, do ensino da arte, nós possamos desenvolver nos alunos a sensibilidade, a sua percepção sensorial sobre o seu entorno, sobre a produção cultural, artística, em que ele entra em contato, o desenvolvimento da sua intuição, da sua subjetividade, a possibilidade de cada um dos nossos alunos se expressarem de forma individual, de forma particular, a possibilidade desses alunos expressarem as suas ideias, os seus pensamentos, as suas particularidades, a sua forma particular, subjetiva de perceber o mundo, de perceber o outro, de se relacionar com as manifestações culturais. Esse é o princípio do desenvolvimento da subjetividade, das emoções, do pensamento de cada um. Um outro princípio que orienta o trabalho pedagógico em arte na Base Nacional Comum Curricular é o princípio da leitura crítica, de promover a leitura crítica sobre o mundo, a sua diversidade, pluralidade. Através da arte, a proposta é que o aluno consiga se relacionar com essa diversidade cultural, com as diferenças de cultura, através do contato com a produção artística, com a produção cultural dos diferentes povos, das diferentes culturas. Então, promover essa diversidade cultural, valorizar a diversidade cultural, através do conhecimento sobre a produção artística, sobre as manifestações artísticas dos diferentes lugares, dos diferentes povos, das diferentes épocas. Um outro princípio é o princípio do diálogo intercultural. Então, à medida em que o aluno, a criança, o jovem, entra em contato com diferentes poéticas artísticas, com diferentes manifestações artísticas, passa a conhecer com mais propriedade, criticidade, essas diferentes manifestações artísticas, ele consegue identificar, estabelecer relação, links entre essas diferentes manifestações artísticas. Então, uma produção artística das artes visuais, um movimento artístico, uma estética artística que está ocorrendo, está em alta nos Estados Unidos, no momento que a gente possa encontrar links, estabelecer relação, conexão com alguma manifestação artística ou movimento cultural que esteja ocorrendo aqui no Brasil. Então, essa é a ideia de promover e estimular esses diálogos interculturais através da arte, através das manifestações artísticas. Um outro princípio que orienta o trabalho pedagógico em arte é o princípio do processo e produto. A ideia é de que o produto não tenha maior importância do que o processo. Os dois são importantes para a aprendizagem em arte. Nesse sentido, processo assume um outro status, um status de obra, um status de manifestação artística que passa a ser aberto ao público fruidor da arte. Isso está em consonância com a cena artística contemporânea,
quando a gente fala de performance arte, quando a gente fala de happening, saraus, quando a gente fala de algum processo work in progress, em que o processo criativo, o processo de produção daquela obra, ele passa a incorporar a própria obra. E aí os artistas, os criadores, né, passam a abrir os seus processos e a incorporar esses processos de criação à obra, que será aberta, que será disponibilizada para uma fruição, né, estética com algum tipo de público. Então esses são os princípios que orientam, né, o trabalho pedagógico em arte na Base Nacional Comum Curricular. As aprendizagens do componente arte na base são organizadas também em dimensões do conhecimento. Essas dimensões do conhecimento, elas propõem, né, uma organização didática, pedagógica, mas na verdade os processos criativos, as manifestações artísticas, elas não acontecem de forma fragmentada. Quais são essas dimensões do conhecimento artístico que são privilegiadas através das aprendizagens propostas na base? Nós temos a dimensão do criar, né, da criação, do fazer artístico. Então, nas aulas de arte, nós temos que oportunizar, estimular o fazer. Essa dimensão do conhecimento artístico, em que o aluno vai construir o conhecimento sobre aquele objeto, né, sobre aquele determinado conteúdo de arte, através do fazer. Através da prática, criando, produzindo. Outra dimensão do conhecimento artístico, previsto na base, é a dimensão da estesia, né? Que está relacionado com a experiência sensorial com a arte. Então, é a gente colocar o nosso corpo, os nossos sentidos, como um todo, na experiência artística, na experiência com a arte. Então a estesia, ela propõe uma experiência mais ativa do espectador, do fruidor de arte, que se coloca em par com o criador, com o artista. Então a ideia da estesia, né, na base, é de que no ensino da arte nas escolas, experiências propostas pelos professores de arte sejam experiências, provoquem, né, a estesia, que promovam a estesia, esse envolvimento corporal, sensorial com a arte. A outra dimensão do conhecimento artístico é a expressão. Então, trabalhar com os alunos essas habilidades e capacidades de expressar os nossos estados internos, as nossas emoções, os nossos pensamentos através da arte, né? Seja qual for a manifestação, a linguagem artística escolhida, né? Ou trabalhada. Outra dimensão é da fruição, né? É preciso, para a gente ensinar arte, para a gente trabalhar com arte na escola, é preciso que os alunos fruam, né? Tenham experiências de fruição com a arte, de deleite, né, de apreciação. Então é fundamental levarmos para a escola manifestações artísticas, seja através de registros em vídeo, foto, ou até mesmo manifestações artísticas ao vivo dentro da escola, assim como também é importante nós promovermos essa fruição através de estudos do meio, né, de ações culturais, da mediação cultural, né, levando esses alunos até equipamentos culturais, museus, galerias de arte, teatro, cinema, para que possamos então potencializar, fortalecer essa dimensão do conhecimento artístico, que é a fruição. E a última, que é a reflexão. Essa dimensão do conhecimento artístico propõe que os alunos desenvolvam a capacidade de argumentar criticamente sobre as manifestações artísticas
E isso só é possível a partir do momento em que esse aluno é colocado em contato com a arte, é estimulado a apreciar, a fruir, a experienciar, a passar por experiências de estesia. Então, essas dimensões do conhecimento artístico, elas são integradas, estão interligadas. Não é possível, não faz sentido a gente pensar em um planejamento de uma atividade pedagógica em arte em que eu vou trabalhar apenas uma dessas dimensões. A ideia é que essas 5 dimensões sejam trabalhadas de forma integrada. As aprendizagens na Base Nacional Comum Curricular para o componente de arte, elas estão estruturadas a partir de unidades temáticas. São 5 unidades temáticas, que na verdade, essas unidades temáticas elas foram elaboradas e propostas a partir das linguagens artísticas já previstas nos parâmetros curriculares nacionais. Então, nós temos a unidade temática das artes visuais, da dança, do teatro, da música e uma 5ª unidade temática que são as artes integradas. Então veja, nós podemos considerar artes visuais, dança, música e teatro como linguagens artísticas. A base, ela lança um olhar estruturante para essas linguagens artísticas enquanto unidades temáticas que vão organizar os objetos de conhecimento e as habilidades que devem ser trabalhados e desenvolvidos na escola. Então, para a BNCC, a arte é estruturada em 5 unidades temáticas: as artes visuais, a dança, a música, o teatro e as artes integradas. Falando um pouquinho de cada uma delas, em artes visuais, nós vamos abordar e trabalhar com aquelas manifestações artísticas que têm como elemento essencial a imagem, a produção de imagem, a intervenção em imagens, a manipulação, reconfiguração de imagens. E aí a gente tem dentro desse guarda-chuva das artes visuais aquelas manifestações mais tradicionais, como o desenho, a pintura, a gravura, a escultura, a arquitetura. Mas também temos as manifestações artísticas mais contemporâneas, como a performance arte, a videoarte, o happening, as artes gráficas, todo esse grafismo proposto em jogos eletrônicos, a cenografia desses jogos eletrônicos, a caracterização das personagens desses jogos. Então, nós temos tanto essas manifestações das artes visuais que são mais tradicionais, quanto essas mais contemporâneas. E aí, em artes visuais, nós vamos tratar e vamos abordar os seus elementos expressivos, como linha, ponto, forma, textura, luz e sombra, volume, simetria, proporção, ritmo visual, equilíbrio visual, movimento. A unidade temática da dança abrange as manifestações artísticas que têm como elemento essencial o movimento expressivo, ou seja, temos que proporcionar aos alunos o conhecimento sobre os diferentes gêneros de dança, a dança teatral e a dança social, a dança teatral enquanto aqueles gêneros de dança que exigem um conhecimento técnico maior, um ambiente preparado para que aquela dança aconteça. Já a dança social, ela é mais democrática, não exige um conhecimento técnico profundo, nem mesmo um ambiente especialmente preparado, como a dança de rua, o forró, as danças típicas. Por outro lado, a dança teatral, nós podemos falar sobre o balé clássico, a dança espanhola. A música é uma unidade temática que abrange as manifestações artísticas que tem como elemento essencial
né, o som e o silêncio, e a partir do som e do silêncio, a possibilidade de se criar ritmo, melodia, harmonia e assim fazer música. Também temos os diferentes gêneros musicais possíveis, né, de serem abordados e estudados, aprendidos. A unidade temática do teatro abrange as manifestações artísticas que tem como elemento essencial a representação, né? O faz de conta, assumir de forma lúdica uma outra personalidade. Em teatro é importante que a gente estude, né? Aprenda sobre os elementos expressivos dessa unidade temática, como o texto dramático, a atuação, né? O trabalho dos atores, o público, a função do público, figurino, cenografia, maquiagem, sonoplastia, trilha sonora, todos esses são elementos expressivos da unidade temática do teatro. E isto significa que para a gente trabalhar teatro na escola, não precisamos necessariamente obrigar todos os nossos alunos a atuarem, né? Aqueles que são mais tímidos, que talvez não queiram, né, naquele momento atuar, eles podem participar do processo realizando outras atividades, outras funções, né? A pesquisa de figurinos, a trilha sonora, a confecção do cenário, todos esses elementos fazem parte dessa unidade temática do teatro. E por fim, a gente tem a unidade temática das artes integradas. Essa unidade, ela propõe o estudo sobre o patrimônio histórico, artístico e cultural, as matrizes estéticas das manifestações culturais, jogos e brincadeiras tradicionais, manifestações híbridas, como a performance art, o happening. Então, é uma unidade temática que ela envolve aquelas manifestações artísticas e culturais que sejam híbridas, né? Que apresentem, né, um mix de elementos de diferentes linguagens, de diferentes unidades temáticas na mesma manifestação artística. Então essas são as 5 unidades temáticas que devem ser trabalhadas no componente arte na BNCC. Vejamos um exemplo de uma das habilidades em arte para o 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Então é uma habilidade que deve ser trabalhada no 1º ano, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º. Claro que aí o professor deve planejar, né, a atividade considerando uma progressão no nível de desafio, de aprofundamento sobre o objeto de conhecimento que é abordado nessa habilidade, de acordo com cada ano. Então a habilidade é a seguinte: identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então esta é a habilidade. Vamos analisar a estrutura da habilidade. Os verbos são identificar e apreciar. Eles expressam os processos cognitivos que o aluno deverá desenvolver, deverá saber fazer. Esse aluno deve saber identificar e apreciar. O que? Voltamos para a estrutura da habilidade. Identificar e apreciar formas. Esse é o objeto do conhecimento da habilidade. Esse é o conteúdo que deverá ser trabalhado na atividade proposta para se desenvolver essa habilidade de identificar e apreciar. Então, eu vou trabalhar com formas figurativas, formas geométricas, formas abstratas. Até aqui, o professor já tem a condição de pesquisar e selecionar obras artísticas que favoreçam o trabalho com esse conteúdo, com esse objeto de conhecimento. Se eu tenho que levar o aluno a identificar e apreciar formas, então eu vou buscar
uma obra de Mondrian, em que a gente tenha o abstracionismo geométrico evidente, sendo expresso, uma obra do Leonardo da Vinci, em que eu tenha formas mais figurativas, uma obra de Kandinsky, em que eu tenha uma composição abstrata, e vou proporcionar aos alunos uma mediação sobre essas imagens, sobre essas obras. Vou conduzir uma leitura de imagem, uma análise sobre essas obras, quem as criou, em que contexto e, o mais importante, as suas características estéticas, os elementos expressivos que a gente consegue perceber, e conduzindo essa leitura de imagem de forma que os alunos percebam o tipo de forma predominante em cada uma dessas obras. Continuando na habilidade, identificar e apreciar o quê? Formas. Então, formas é o objeto de conhecimento, é o conteúdo. Como? De que jeito? Né? Em que contexto? Então, volto lá no texto da habilidade. Né? Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então veja que modificador da habilidade, que é esse trecho restante aí que a gente enunciou agora, ele expressa a forma como a gente deve abordar esse objeto de conhecimento, esse conteúdo formas. Eu tenho que apresentar para o meu aluno obras das artes visuais que representem tanto o contexto de obras mais tradicionais quanto o contexto de obras contemporâneas. Então, por isso, eu utilizar uma obra do Leonardo da Vinci, que é uma obra mais clássica, e também uma obra de Kandinsky, que é mais contemporânea. Eu poderia utilizar também como material para conduzir, para mediar uma atividade como essa de leitura de imagem, a pintura rupestre e o grafite. Eu estarei então oportunizando aos meus alunos a oportunidade de analisar de forma crítica, estética, os elementos expressivos das artes visuais a partir de uma manifestação artística mais tradicional e outra contemporânea. Então, vejam que o texto da habilidade, além de indicar os processos cognitivos que se espera que o aluno seja capaz de fazer, de realizar, ela também indica o objeto de conhecimento, o conteúdo que eu devo utilizar para desenvolver esses processos cognitivos. E, através do modificador da habilidade, nós temos as indicações de contexto, de abrangência, de amplitude, de alcance desse conteúdo, desse objeto de conhecimento que a gente deve trabalhar, inclusive com algumas pistas de como fazer isso. A gente já começa a pensar e elaborar algumas estratégias. Se eu preciso fazer com que o meu aluno saiba identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, desde as mais tradicionais até as contemporâneas, então é claro que eu devo trazer para a aula obras, manifestações artísticas para serem analisadas, estudadas, tanto daquelas mais clássicas, tradicionais, quanto aquelas mais contemporâneas. Então, a proposta da base é que em arte a gente oportuniza aos alunos o contato, a fruição e experiências criativas, processos criativos a partir daquelas manifestações artísticas tradicionais e do contexto contemporâneo.